A paz do Senhor. Amém. É sempre bom poder retornar aqui. Estivemos aqui em dezembro, né? Dia 21 de dezembro. Nós estivemos aqui, foi maravilhoso. A Elizabeth gosta muito de estar aqui com os irmãos e eu já não estava passando muito bem após o almoço. E relutou um pouquinho, mas eu disse aí, ela disse, não, nós vamos, né? E graças a Deus ela veio, ela estava com muita disposição, estomacal. Mas enfim, eu sei que aqui é o lugar da cura, né? Salmo 133 diz que essa comunhão, ela é aqui que o Senhor ordena a bênção na cura, né? Nós estamos muito alegres, muito felizes de ver o pastor Anandir, os obreiros dessa casa. E eu quero abrir aqui, os irmãos abrindo suas Bíblias, eu vou usar dois tempos distintos aqui. Eu vou versar sobre o tema, mas eu gostaria de finalizar em Hebreus 12. O tema já foi lido, mas Hebreus 12 eu gostaria que nós fizéssemos a leitura dele. Vai de encontro com o que os irmãos têm buscado para esse ano, né? E o tema da minha mensagem é valores espirituais e prazeres temporários. Então esse tema ele engloba e ele encaixa dentro de buscar as coisas do alto. Porque esse texto, quando bem esmiuçado, exegeticamente falando, ele nos mostra valores espirituais e prazeres temporários. E o capítulo 12, versículo 16, versão em NVT, diz assim: vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Por favor, pode sentar-se. Elizabeth já é conhecida. Se tem alguém que não conhece, Elizabeth, fica de pé. Em nome de Jesus, se tem alguém que não conhece, minha esposa, da Diaconisa Elizabeth, nós somos da igreja Comunidade Evangélica em Antioquia, estamos aqui debaixo da bênção dos nossos pastores, pastor Margarida, pastor Luiz Trajá, e traga a saudação deles, e eles também nos liberaram para estar aqui hoje. Deus te abençoe, Elizabeth, Deus te cure aqui nessa noite. Amém? E é bom nós estarmos aqui, né? Quando os irmãos, eu fui convidado para estar aqui pela nossa irmã pastora Nadir, nós resolvemos debruçar sobre Eclesiastes 3, para ver o que nós podíamos tirar dele ainda, né? Você estuda, vai para o seminário, vai para cá, vai para lá, enfim, mas sempre existe alguma coisa a se encontrar na palavra do Senhor. Fazendo referência ao presbítero Fábio, essa semana eu indiquei para um jovem casal da nossa igreja um seminário muito bom. Eu acho que é um dos melhores que tem em Santo André. Para quem quiser ligar, eu te indico, falo lá com o gestor, que é o pastor Ivo, e ele com certeza vai te abrir as portas para você fazer, ou outros também. Tem alguns de Mauá também bom também. Este eu recomendo, não que os de Mauá não sejam bons, é que esse aí ele tem um método de ensino melhor, né? Então estou à disposição, tá bom? Estou à disposição, a hora que quiser nos ligar, vai ser um prazer poder falar com você, já que eu tenho uma admiração pela sua pessoa muito grande, e então vai ser difícil indicar você para algum lugar aí, para você fazer. E eu falo mesmo, faça. Isso é bom. Estudar a palavra do Senhor sempre é bom. Nós nunca podemos esquecer que a teologia é muito boa, mas a gente nunca pode esquecer que banco de teologia, faculdade teológica, mestrado em teologia, ela não concede três coisas a nós: iluminação, revelação e inspiração.
Isso quem dá é boca no pó, joelho no chão, santidade, leitura bíblica, buscar o Senhor, é isso que dá. O Espírito Santo, ele nos revela, né? Ele nos inspira. Então, estou à sua disposição, tá bom? Quando o presbítero Fábio ele leu aqui, o versículo 10 ele é bem interessante. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. É bom também falar que eu estou feliz em ver o Lucas, Jéssica e Ricardinho. Deus abençoe vocês. Os demais, né? O Valdir me fala, né? Ver vocês. O Gil, pensei que estivesse viajando, o Gil já chegou, mas não trouxe nada para mim de lá, né, gente? Meu Deus, E conhecer, eu preciso dizer isso aqui, quem gosta de anotar, é bom anotar. Saber, irmãos, saber é prática, tá bom? Saber é prática. E saber na teoria é fácil. Mas escreve isso aí. Saber não é saber se não houver prática. Saber prática. Por que o Evangelho ele está em movimento? Por que Jesus convidou os 12, mandou eles irem? Por que nós vemos logo após a multiplicação dos pães, Jesus manda eles de encontro à tempestade? A multiplicação dos pães é a lição, a prática é a tempestade. Então, irmãos, saber na teoria é fácil. Então, pensa no que eu vou te dizer. Informação sem prática não gera conhecimento. Informação sem prática não gera conhecimento. Conhecimento sem propósito não gera sabedoria. Pensa nisso. Coloca isso na sua mente para você entender o versículo 10 de Eclesiastes 3. Então, informação sem prática não gera conhecimento. E conhecimento sem propósito não gera o quê? Não gera sabedoria. Precisa entender isso, né? E Colossenses, escrita em 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, Colossos é uma das igrejas da Ásia Menor, fundada pelo Epáfras, um colaborador de Paulo. E por que Colossos, a carta enviada a Colossos, ela é necessária? Por causa dos desafios que eles estavam enfrentando na época. Heresias que misturavam com filosofia grega, deixamos bem claro isso, judaísmo, doutrinas gnósticas. A época era marcada por pluralidade, que não é diferente de hoje. As crenças influenciavam, crenças na filosofia, e essas filosofias negavam a suficiência de Cristo. Toda carta ela tem um remetente e um destinatário. Quando Paulo destina essa carta aos Colossenses, é porque lá estava acontecendo problemas sérios. E quando você lê a carta de Colossenses, tem 28 palavras que você não encontra em lugar nenhum na Bíblia. E 34 você não vai encontrar em nenhum lugar no Novo Testamento. Então é uma
implica de conhecimento e o propósito de Paulo. Então tudo tem um propósito. E Colossenses, ele é uma carta que é excelente para nós aplicarmos na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque busca o espiritual. Por quê? Ela busca as coisas que são de cima. E com isso ela desafia a nós a priorizar a vida espiritual em meio às distrações do dia a dia. Então, quando nós olhamos e lemos Colossenses, você vai encontrar duas coisas que eu não vou falar, não vou abrir porque não teremos tempo suficiente. Mas Colossenses fala sobre mudança de foco e prioridades. Colossenses fala no capítulo 3 sobre algumas coisas. Quando Cristo está em tudo e em todos, primeira coisa que Colossenses me mostra: as divisões desaparecem. Se a igreja aqui no Brasil, ela aplicar, como eu creio que está aplicando, Colossenses no seu total, mas continuar insistindo em ensinar Colossenses, o que vai acontecer? Se existir foco de divisão na igreja, desaparece. Desaparece. Entendeu? Pastor, presbítero, evangelista, diácono, diaconisa, grupo de irmãs, grupo de jovens. Então não vai ter divisão. Não vai ter. Então quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem. E quando as divisões desaparecem, o que aparece? Os frutos. E quando os frutos eles aparecem, é porque houve compreensão e perdão entre todos. Entendeu? Aquelas coisinhas que vão ser perdoadas e não são, marido e mulher, genro, nora, sogra, enfim, aquelas coisinhas que precisam ser perdoadas. E aí, o que acontece? O amor une todos. Em quinto lugar, a paz e a gratidão dominam o coração de todos. E a palavra é prioridade, e quando a palavra é prioridade dentro de um ambiente, ele se torna harmonioso. E Deus é plenamente glorificado. Então Colossenses 3, ele mostra esses 7 tópicos. Eu não vou falar sobre eles individualmente não, entendeu? Mas é bom que a gente entenda isso. Então, o Colossenses 3 indica uma busca ativa e intencional por algo que é considerado valioso e necessário. E essa busca reflete o quê? A mudança de foco e prioridades que ocorrem na vida do crente. Crente sem foco e sem prioridade não vai para lugar nenhum. E essa busca, ela mostra a nossa dependência e o nosso desejo de ter mais intimidade com Deus. Isso é Colossenses. Então, quando eu falo em Colossenses 3, e eu falo sobre foco, tem 3 coisas interessantes. Primeiro, planejamento. Então, quando eu estou falando em Colossenses,
Colossenses, ele me leva a entender que o foco que Colossenses me pede aqui, ele é composto primeiro de planejamento. É a ferramenta que possibilita perceber a realidade, avaliar meus caminhos, estruturar adequadamente e reavaliar todo o processo que eu estou vivendo. Isso é Colossenses. Planejamento. Tem planejamento? A casa tem planejamento? Grupo de louvor, irmã, jovens, escola dominical, tem que ter um planejamento. Toda igreja precisa de um planejamento, e eu planejamento isso na minha vida pessoal. Então eu não posso levar a obra de Deus de forma relaxada. 48:10 do livro de Jeremias. E também não posso me amedrontar diante das decisões que eu tenho que tomar. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, no dia da decisão e do planejamento, a tua força vai ser pouca. Então, tem decisão que você tem que tomar e não dá para adiar. Tem coisas que procrastinar é perder a bênção. Se demorar muito, gangrena. Se demorar muito a tomar atitude, contamina o rebanho. Eu trabalhei na Brosol, eu era recebedor de gêneros alimentícios, e eu recebia laranja, uma das frutas, mas na maioria laranja, para servir de sobremesa na sexta-feira, que era feijoada. E eu tinha que abrir 12 a 15 caixas de laranja. Eu tinha que fazer a contagem e abrir, pastora, de caixa por caixa. Por quê? Que poderia ser que no meio tinha uma podre, e se demorar em tirar, as outras apodrecem. Não demore em tomar uma atitude, por mais que doa, por mais que você goste da pessoa, ame a pessoa seja útil, mas se a pessoa não está se adequando no planejamento e na visão que Deus deu, chegue nela com carinho e põe ela do lado. Ela do lado, para não contaminar o planejamento que a igreja tem, a visão que Deus tem para essa igreja. Porque o planejamento é a ferramenta que possibilita perceber o que é a realidade. Qual é a realidade que a igreja está vivendo no ministério? Qual é a realidade? Qual é o compromisso? E eu vejo isso em Colossenses. Me perdoem se eu estou sendo duro, mas a palavra é o martelo que esmiuça a penha. E se vocês colocaram nesse tema, porque vocês aguentam ouvir sobre esse tema. Correto? Então, é a ferramenta que possibilita o quê? Perceber a realidade e avaliar. Está indo bem nos obreiros? Está indo bem na mostarda? Está indo bem no louvor? Está indo bem nas irmãs? Da forma como vai, nós vamos alcançar o nosso objetivo? Ou nós vamos ficar no meio do caminho? Ou nós vamos ficar apenas com as desculpas? As desculpas, não todo mundo dá. Oportunidades são únicas, mas todo mundo dá desculpa. Cheguei atrasado por isso, não vim por isso, não vim por aquilo, olha, não deu, minha barriga doeu, o menino fez cocô na hora que eu saí e tal. Tem uma série de coisas. Mas se você tem um planejamento, você vai ter que entender e se adequar no seu planejamento. Você tem uma criança pequena e tudo é possível. Sai mais cedo. Seu planejamento. Porque ele vai avaliar. E essa avaliação vai estruturar adequadamente para reavaliar todo o processo. Dentro de foco tem o que? Disciplina. Disciplina é o que é? Corrigir mente. Tem gente que é boa para
avisa, e vira uma paçoca, desculpa o termo chulo, mas canta bem, então vamos pôr ele aqui, porque canta bem, mas também ele sai, e quem veio? Fica no prejuízo, e o que chegou na hora? Fica no prejuízo, porque quando eu chego atrasado é falta de respeito com quem chegou na hora. Entendeu? Então é duro o que eu estou dizendo, eu sei que é duro, mas é bíblico. Foco é planejamento, disciplina e continuidade, sem interrupção. Foco, irmãos, é o principal ativo do futuro. Quem quer chegar onde quer chegar e onde Deus planejou, precisa ter foco. Foco é o ativo do futuro. Foco é uma escolha. Foco é uma opção e uma entrega. Tenha foco. Então pense, que aqui está convidando você a pensar nas coisas que são de refletir. Pensar é uma ação intencional de direcionar pensamentos, sugerindo que conscientemente nossas mentes vão focar no que é espiritual. Vocês não estão gostando muito, né? Eu sei disso. Então, amados, se conhecermos a doutrina e não colocarmos em prática, a mesma será inútil. A experiência por parte de quem despreza o conhecimento torna-se uma aventura perigosa. Quem busca apenas experiências espirituais não quer aprender nada sobre Deus e sobre a palavra, e poderá se tornar vítima do inimigo. Então, irmãos, essa é a palavra de início. Você tem chamada, leva a sério a sua chamada. Quando alguém disse para mim que eu seria pastor, pregador, seja o que for, não levei muito a sério. Mas quando Deus me arrancou da COFAP, quando Deus me levou para dirigir um ponto de pregação no meio da favela, a primeira coisa que eu fiz foi procurar alguém como o Fábio está querendo fazer comigo. Não estou dizendo que eu sou mais indicado, não. Mas se eu gosto da confiança dele, vou fazê-lo com maestria e com excelência. Aí quando eu fui dirigir a primeira igreja, falei, vou procurar alguém que me auxilie. Trabalhava na COFAP, eu fui procurar quem? Josué Gonçalves. Vou dirigir uma igreja, o que eu faço? Ele vai estudar. Aí ele fez uma pergunta, você ora? Jejum. Lê Bíblia? Leio. Então vai estudar. Mas ler, orar, jejuar não é só o suficiente? Ele falou, não, você precisa um pouquinho mais de conhecimento. Tá bom. Me matriculei no seminário. Foram alguns anos. Valeu a pena? Valeu a pena. Deus tinha um propósito? Tinha. Demorou? Demorou. Depois de 9 anos e 3 meses que eu estava na COFAP, chegou a hora. Ia chegar, a hora chegou e foi doloroso, porque eu não queria sair do CLT. Eu não queria, eu queria me aposentar. E Deus, Ele não poupou a mim. Como Romanos 8:31 diz que Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou, simplesmente Ele me arrancou da COFAP e me lançou para a obra. Aleluia. Passei fome? Nunca. Vivi pelado? Nunca. Fui sustentado por essa igreja, ainda sou até hoje? Muito. Muito. Antioquia, onde a minha esposa já congregava? Muito. Viajei muito. E aí chegou
algumas coisas, por comodismo, fique em paz, Deus vai te arrancar. Vai, oxe, ele me arrancou. Se não quer, se é propósito de Deus, vai te arrancar. Mas e aí, Deus? Ele cuida. Passarinho não bate cartão, passarinho não assenta portão, não faz portão, passarinho não trabalha na GM, passarinho não trabalha na Petroquímica, na Petrobras, né? Não tem nenhum homem bom aí que costura, que veste os lírios do campo. Tem algum ateliê aí que fala assim: não, nós fizemos um negócio aí pro lírio, olha, ficou lindo, hein? Não tem. Deus falou: eu visto a erva do campo que é consumida, eu sustento os passarinhos do campo. Deus está dizendo: eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo. Você, sua casa, sua família, você vai comer, você vai beber, vai vestir bem, vai viajar, porque Deus diz: você, eu escolhi, eu comprei, é meu, é minha. Bom, eu tenho mais uns minutos. Capítulo 12. É aqui que está o restante da nossa conversa. Valores espirituais. Prazeres temporários. Queridos, valor é princípio. Então aí eu quero que você pense o seguinte: quando nós estamos falando aqui de Esaú, você vai ver algumas coisas interessantes sobre esses dois irmãos. Está lá no livro do Gênesis, mas nós vamos ficar só com Hebreus. Aqui fala de duas pessoas, dois tipos de comportamento, dois tipos de vida e dois tipos de destino. Aqui, irmãos, nos fala de tendências e de carências. Tendências, inclinação para algum lado, físico, emocional, moral ou espiritual. E tendência é uma força que imprime um determinado movimento ou orientação. Cuidado com a sua tendência. Nós somos tendenciosos, mas nós somos carentes. Nós somos carentes. E aqui a carência de Esaú: fome, desejo ardente intenso, necessidade importante indispensável. E o que Esaú faz? Não tem controle. Esaú não tem controle. Não tem. Licença, meu pastor. Não vou cozinhar aqui. Esaú não tem controle. E o autocontrole evita os excessos. Até mesmo as atividades legítimas. Deus abençoe, Leone. Nós erramos quando recusamos controlar o que pode ser controlado e tentamos controlar o que não pode ser controlado. Autocontrole. Língua, olhos, os impulsos,
desejos, os pensamentos. Esaú, o foco dele estava no temporário. Esaú não estava pensando nas coisas do alto, estava pensando nas coisas da terra, porque o momento em que ele estava vivendo, o momento em que ele estava passando, era propício para ele trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Por quê? Falta de controle. Falta de controle. E quando você recusa controlar o que pode ser controlado e tenta controlar o que não pode, você erra. Tenta se controlar, marido, mulher. Tenta se controlar, filho. Tenta se controlar, pai. Tenta se controlar. Eu sei que de vez em quando não é fácil. Eu sei que tem hora que o casamento, o relacionamento esquenta. Mas o Espírito Santo, ele mora em você. Ele habita em você. Ele tem o controle sobre você. Você entregou a sua vida a Deus. Então, quando você não tem o autocontrole, você comete absurdos nas suas atitudes. Aqui, ó, o autocontrole fortalece o seu interior. O autocontrole levanta uma muralha de defesa contra aquilo que quer te destruir. Destruir seu casamento e destruir seus objetivos. Quando você se controla, porque tem vontade de mandar a esposa para Paraíba, ou o marido para Pernambuco, e você se controla, você levanta uma muralha. E você levanta uma proteção contra tudo que quer destruir seu casamento e o seu ministério. Se controla. Se controla. Eu sei que não é fácil vida a dois. Eu sei que de vez em quando nós, como dizia um amigo meu na Guardinha, nós somos meio mocoron, homem, né? Meio mocoron. Nós somos meio lentos para entender, para compreender. Somos meio lentos. Demora 3 dias para entender que o varal quebrou. Então, o que precisa? Autocontrole. O autocontrole é importante para se alcançar os objetivos. E aí, o que acontece com Esaú? Ele chega da caça. Ele está com fome. E fome não é fácil. Fome não é fácil. E ele quer comer. Ele quer comer. Mas e a primogenitura? Não vale. O que eu quero comer agora. A primogenitura é futuro. E o primogênito, ele tinha, irmãos, várias coisas que o favoreciam, mas ele não está preocupado com a primogenitura. Ele está preocupado com o momento.
porção dupla. Era uma condição especial para o filho mais velho, por ser primogênito. Mas o bonitinho, ele está com fome. E ele não quer saber do amanhã, quer saber do agora. E é esse o grande problema, principalmente dos jovens, os que têm menos de 40. Não pensa na morte, foca no desejo. Depois que passa dos 40, a gente começa a ter um pouquinho de neura. A pressão descontrola, aparece uma glicemia, aparece uma tendinite, uma bursite, começa a aparecer algumas coisas, você começa a ficar um pouco mais frequentador de médico, de exames. Você vai pegar um exame, você já fica um pouco preocupado, vai fazer um cardiológico, fica um pouco preocupado, vai numa academia fazer uma cardio, você já fica preocupado com os batimentos. Até 40, vida boa, comer, beber, passear. A vida não acaba nunca, não tem eternidade, está tudo bom. Só que acaba, só que termina. Cinturinha de pirão fica de bujão, cabeludo fica careca, dentes bonitos caem e fica com ponte. Que tem visão boa fica turva, as mãos começam a tremer. Eclesiastes capítulo 12. Enquanto está bonitão, fortão, bombadão, as minas piram. Enquanto está bonitona, cinturinha de pilão, os gavião, vem para cima. Mas quando começar a aparecer os probleminhas, quando começar a aparecer alguns inconvenientes, essa galera que procura hoje, amanhã despreza. Agora o Deus que te criou no ventre de mamãe, que te sustentou, que te escolheu, esse não te deixa, não te desampara, estará sempre presente na sua vida. E amor na sua. Esaú não tem discernimento espiritual, e a Bíblia chama de profano, porque troca valores eternos por prazeres momentâneos. Pensa na sua vida, pensa. Então, amados, é duro, mas Esaú e Jacó tiveram as mesmas oportunidades. A grande diferença das histórias foram as escolhas. Escolheu. As escolhas. E ele desprezou a bênção por um prato de lentilhas. Um desejo ardente e intenso. Para. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Feliz é aquele que entende que Deus está dando mais uma oportunidade de sentar aqui hoje, adorar a Deus e ouvir essa palavra. Eu fiz 2 velórios essa semana no Santa Lídia, no Vale dos Pinheirais. Fiz um domingo e fiz outro na terça. 2 velórios. Assim de carro, assim de gente. E em um dos velórios tinha gente que era irmão, convive na mesma família e não se perdoavam. Então eu quero deixar essa palavra para você. Eu não vou muito estender muito não. Cuidado com as suas emoções, porque elas governam as suas decisões e preferências, e às vezes de forma até inconsciente.
Cuidado. 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 Olha as características de Esaú: impulsivo, intenso, caçador e físico, amável, espontâneo, mas também pouco atento espiritualmente. Trocou o que era eterno pelo que é imediato. Pensa na sua vida. Você não sabe quantos dias ainda você tem de vida. Mas eu sou jovem, pastor. Minha pressão está 12/8. Queridão, para morrer basta estar vivo. Vai lá no cemitério. Lá não só desce velho na minha idade, não. Lá se desce desde quem acabou de nascer e morreu, jovem, de todos os tipos de pessoas ali vai. É bom para pensar, irmão, é bom refletir. Que tipo de vida você está levando, o que você quer para a sua vida. E você sabe qual é a desculpa de Esaú? Estou exausto, cansaço extremo, condição física e emocional, enfatizando que ele estava vulnerável e que ele deseja desesperadamente comer. Ele estava vulnerável. Que tem momentos da nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, que a gente fica vulnerável. É a hora do diabo aplicar o golpe. Por que essas mulheres, já com uma certa idade, caem no conto do vigário? Dá dinheiro para os caras, nunca viu os caras, mas dá dinheiro, abre a conta, tendência, carência, vulnerabilidade, e o diabo investe. Quando o diabo percebe que você está vulnerável, ele investe. Um dia eu preguei nos 3 congressos e rendeu um bom dinheiro, e no outro dia, segunda-feira, pastor, eu peguei as contas, pus no bolso. Agora vou pagar as contas, vou passar no mercado, vou comprar uns 2 quilos de São Peter, né, aquele filé de tilápia sem osso, vou levar para casa e vou comer. Mas o bandido estava de olho, o ônibus estava lotado, e o bandido, ele encostou e percebeu, e eu estava tão feliz, Leone, tão feliz por ter pregado 3 congressos, Jesus salvou, manifestou a sua glória, eu estava tão feliz, que eu esqueci que eu estava vivendo na terra. Eu esqueci. A cabeça no céu, mas os pés na terra. Vigia. Está mandando vigia. Olha o que aconteceu com Esaú. E quando eu desci, primeira coisa, o bote. E o bandido sabia onde é que estava a grana. Ele veio no bolso certo, deu o bote. Um me empurrou na parede, quando eu bati o peito na parede, o outro enfiou a mão no bolso e levou todo o meu dinheiro. A única coisa que ficou foram 10 reais, que era o dinheiro de voltar para casa. Vulnerabilidade, vigia. Você está vulnerável. Esaú estava vulnerável por causa da fome, e ele diz assim: estou exausto, emocionalmente, estou vulnerável, quero comer desesperadamente. E a primogenitura? Esquece, me dá logo esse prato de guisado. E o outro esperto: só te dou se tu me der o quê? A primogenitura. Pensa, nós precisamos cuidar com a nossa vulnerabilidade. Tem momentos que nós estamos extremamente vulneráveis, e o diabo, ele percebe a sua vulnerabilidade, e ele vai investir para a sua queda, seja no sexo, seja no namoro fora do propósito, seja em qualquer área. E foi falado aqui, Deus não aceita menos do que santidade. E o que é santidade?
Santidade não é deixar de fazer, santidade é fazer da forma como a vontade de Deus. Posso, devo? Não. Posso, mas não é lícito. Posso namorar agarradinho, beijo, esquentou e triturou, eu posso, devo, é lícito? Não, convém também não. Por quê? Porque eu só sou usado por Deus quando eu ando de acordo com a vontade dele. Diaconisa Elizabeth, nós estamos num certo lugar, na sexta-feira, e ali tinha uma mulher, e aquela mulher chamou a atenção da Diaconisa Elizabeth e a minha. E eu fiquei de olho na mulher, e ela olhando para a mulher, e eu sabia que ela estava olhando para o lado que eu estava sentado perto da mulher, mas não sabia por que ela estava olhando. E aquilo foi me incomodando, e daqui a pouco eu falei, preciso orar por essa mulher, preciso orar por ela. E o Espírito Santo foi me incomodando, ora por ela. Aí ela acendeu um cigarro, o sol lá para fora, e eu disse, não vou orar mais. Mas aí onde nós estávamos, tínhamos esse sabonete artesanal, e eu achei bonito, sabe, Carol? E eu fui lá olhar aquele sabonete artesanal, fui dar uma olhadinha lá, e dei uma olhadinha naquele sabonete, e quando eu dei uma olhadinha, ela parou de fumar. Quando ela parou de fumar, que ela entrou, eu disse, eu quero orar para a senhora, posso? Aí chamei a Diaconisa Elizabeth, nós fomos orar. A Elizabeth saiu de lá assim, eu também, porque eu achei que o diabo ia pegar aquela mulher, que ela estava totalmente dominada pelo diabo. Sabe por quê? Era a hora de fazer a obra, era o momento. E se eu não estou em condições, se a minha esposa não está em condições, como é que faz? Você deixa passar? Eu não perco a oportunidade de dar glória hoje, porque amanhã você não sabe se você vai estar aqui na terra para poder dar glória a Deus. Pensa. Essa é uma palavra dura, eu sei que é. Mas é o que nós temos para hoje. Esse é o cardápio da noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As histórias. Você está servindo a Deus, você não está servindo ao mundo. Não se dá para sentar em duas mesas. Ou bem você se santifica para louvar, para tomar ceia, ou então não dá. Uma hora a gente pode ser pego de surpresa e o diabo preparar um laço e a gente cair no laço do passarinheiro. Então é preciso nós vigiarmos em relação aos prazeres temporários. Você pode dizer para mim assim, pastor, estou exausto. Eu entendo. Minha casa, meu lar, minha família, meu marido, minha esposa, a igreja, meu trabalho. Pastor, eu estou exausto. Sim, eu entendo. Cansaço extremo? Sim. Física e emocionalmente? Sim. Mas não fique vulnerável a ponto do diabo tirar a bênção que Deus tem prometido para você. Você tem uma promessa para a sua vida. Não seja precipitado para namorar, para casar, para noivar. Aguarde. Nem tudo, irmãos, que brilha é ouro. Tem coisas que a gente só vai descobrir depois. Então eu sei que talvez você vai falar, mas pastor, isso não é uma mensagem. Outra vez eu vejo uma mensagem tão gostosa, não tanto quanto aquela. Essa é do momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se é um momento crucial para as nossas vidas, o tempo é propício. Se é um momento crucial na vida de Jacó e de Esaú, é um momento onde eu tenho que fazer a minha escolha. Esse é o momento. Esse é o momento que Deus está lançando para você fazer uma escolha. Faça uma escolha. Faça uma escolha. Porque agora, se não tem mais tempo, eu não tenho mais tempo,
nós não temos mais tempo, a vida é muito curta, passa muito rápido. E eu estou estou procrastinando amanhã eu resolvo, amanhã eu volto, amanhã eu faço. Não é amanhã, é amanhã. E se o amanhã não vier? Eu vou terminar aqui contando uma ilustração nessa noite. De algo que aconteceu há 40 anos atrás. Pensa nisso. Eu não vou me alongar mais não. Não se levanta e vai embora. Nossa, o pastor hoje arrebentou. Cuidado. Eu contei aqui da última vez sobre o cavalo de Troia. Acho que foi aqui que eu contei, né? Sobre o cavalo de Troia. Cuidado, o cavalo de Troia, um presente de grego para matar os troianos. Matou. Por quê? Porque eles não discerniram o que era. É um presente, não é, então eu vou para dentro. Pôs para dentro e o que deu? Na madrugada abriu-se o cavalo, os inimigos estavam lá e destruíram os troianos. Cuidado. Eu tenho uma pessoa, não vou declinar o nome por ela, pode ser que um dia ele veja esse vídeo, se enfiou no tigrinho. 68 mil. Agiota na porta para matar. Aí entra todo mundo, pai, mãe, vizinho, empréstimo aqui ali, para aquietar os traficantes, para aquietar os caras que havia feito o empréstimo, os agiotas. Cuidado com a sua vida. É hoje. Não despreze a primogenitura. Não despreze a promessa que Deus fez na sua vida, quando, como diz o Salmo 139, você não tinha nem osso. Era simplesmente, desculpe o termo, era simplesmente uma tentativa de fecundação, para a gente não ser muito explícito por causa dos nossos jovens e crianças. Mas ali, a mão da terra, e a morte estava lá dentro dos meus ouvidos, a toda a oração que fizer nesse lugar. Tem muita coisa que não aconteceu porque tem oração, e a oração tem efeito, tem poder, é eficaz. E para a gente terminar, não despreze. Desprezar é violar. Não despreze. Não despreze. Eu comecei uma sessão de vídeo para jovens, para estudo para jovens, de 15 minutos. Comecei sábado, terça-feira de carnaval. Vai ser uma série de estudos de 15 minutos. E uma das coisas que eu estou falando é para a gente não desprezar as oportunidades que Deus tem nos dado. Pense nisso. Eu já vou fechar aqui. Então, ele tinha o direito da primogenitura, de ser chefe de família, porção dobrada. Ele tinha como herdeiro tudo, direito de posse em tudo, domínio, possessão das propriedades da família, mas ele desprezou tudo por causa de um prato de lentilha. Um momento. Não despreze o que Deus tem falado com você. Não despreze as suas oportunidades. Desculpas são muitas, oportunidades são muitas. Aqueles que são, vamos assim dizer, mestres em desculpas, eles não são bons para coisa alguma. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Tá bom? Sei que talvez não seja aquilo que você queria ouvir. Amém, Jesus, obrigado, Pai.
mas é aquilo que a gente precisa. Aleluia! A gente vai no médico e às vezes ele não prescreve para a gente o que a gente queria. E eu não sou igual aquele médico francês que dourava a pílula, sabe aquela história? O médico dava um remédio, mas era muito amargo, e o povo recusava. O que ele fez? Enrolou aquilo numa cápsula de açúcar. Toma. Então eu não vou dourar a pílula aqui. Eu não vou maquiar. Receba isso. Pode ser que você sinta um pouco, mas eu não tenho dúvida que você vai refletir sobre essa palavra. Se você não tomar uma decisão ainda hoje, essa semana não passa. Você vai tomar uma decisão na sua vida e vai mudar a sua maneira de caminho. Tá bom? O que eu quero falar para você aconteceu há 40 anos atrás. Aconteceu dia 28 de janeiro de 1986. Muitos aqui não eram vivos, poucos aqui lembram, mas a espaçonave Challenger, carregando 7 pessoas, ela foi lançada e ela explodiu em 75 segundos após a largada. Uma tragédia na televisão. Todo mundo viu a desintegração daquela nave. 75 segundos. Ela se desfez no ar. E foram investigar a causa. O porquê? E sabe qual foi a causa? Orgulho. Sabe qual foi a causa? Não ouvir conselhos. Orgulho, negligência. Sabe por quê? O New York Times publicou com franqueza a causa máxima do desastre: orgulho, porque não deram ouvido às advertências, o conselho e as críticas oferecidas pelos subordinados que estavam preocupados com a confiabilidade. A NASA lamenta os heróis abatidos, mas foram avisados que os anéis de vedação daquela nave poderiam apresentar, diante da temperatura baixa, podiam romper. Haveria um desgaste no motor de arranque, sob condições anormais. Mas quando avisaram, os orgulhosos não deram ouvido. Não deram ouvido. E foram falados para não lançar, mas lançaram. E em 75 segundos, o que era para ser um grande feito, os anéis, os lacres, romperam e explodiu. Às vezes, Deus fala 1, 2, 3 vezes em Jó 33, para levar o homem da cova e a alma da perdição. Aí Deus vai falando, e você vai simplesmente ignorando o que Deus está falando. Você continua um péssimo marido, péssima esposa, seus hábitos dentro de casa,
com sua família, com sua esposa, você continua focada em algumas coisas que o seu tempo maior, você focada ali, e vai, e aí você não sabe o que é urgente nem o que é importante, você começa a sacrificar e não dá ouvido, porque tudo está indo bem. Mas foi avisado que a temperatura, quando aquela nave atingisse uma certa altura, os anéis, os slides do motor de ar, eles iam romper, e aquelas 7 pessoas estavam em risco. Quantas pessoas você está pondo em risco por não ouvir o conselho dessa noite? Quantas pessoas você vai pôr em risco porque você acha que tudo vai bem, e porque você acha que não precisa fazer um ajuste? Eu sempre falo que no painel do carro tem tudo que a gente precisa para quem dirige: óleo, bateria, tudo. Você olha no painel, você sabe tudo. O problema é quando você não olha o painel. O problema é que você dá ruim. Tome cuidado. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Você pode até não ter ficado muito satisfeito. Você pode até falar, mas pleno domingo, pastor, não tinha uma palavra melhorzinha, não? Olha, mediante a tudo que eu tenho visto e ouvido, pelos 2 velórios que eu passei, pela palavra que Deus colocou no meu coração, baseada em Colossenses, é preciso olhar para o alto, focar no alto, esquecer as coisas aqui da terra, no sentido de que nunca esquecer, cabeça lá, mas não esquecer que nós ainda somos cidadãos dessa terra, e aqui a gente precisa vigiar e viver de acordo, para que a gente possa exercer bem o papel, nossa cidadania de cidadão da terra, mas sempre lembrando, eu não sou um ser material vivendo experiências espirituais, eu sou um ser espiritual vivendo experiências materiais. Amém. Correto? Com essa palavra no seu coração. Quem sabe se eu voltar aqui uma outra vez, pode ser que seja diferente, mas para hoje, a palavra que eu orei, eu jejuei, eu pedi a Deus é essa. É para pensar mesmo, é para sair daqui pensando e repensando na sua trajetória, se você vai trocar o que é futuro pelo temporário. Amém? Se tiver alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra,